Olá amigos, eu sou o professor Rafael Salviano, estamos de volta com as nossas aulas de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho da proteção ao trabalho da mulher. A proteção ao trabalho da mulher, ela está inserida no rol de discriminações positivas e efetivadas e incentivadas pelo Estado. O que significa esse rol de discriminações positivas? Bom, existem algumas disparidades históricas na sociedade brasileira, assim como em outras sociedades modernas. Existe essa disparidade entre sexo, entre raça e etc, ok? Então o Estado vem e tenta minimizar isso daí. Nós vemos em algumas pesquisas ainda recentes que as mulheres inseridas no mercado de trabalho, por vezes elas ganham menos do que os homens que desempenham as mesmas funções que elas. Às vezes nós vemos aí, nós conhecemos casos em que a mulher ela tem mais competência, ela tem uma formação mais apurada do que os homens e mesmo assim ela recebe menos do que ele. Então isso infelizmente ainda é uma realidade na nossa sociedade. Então o Estado, por intermédio da Constituição Federal de 1988, ele visa mitigar, ele visa reduzir essas disparidades, essas discriminações chamadas de negativas. E como ele faz isso? Como ele combate essas discriminações negativas? Justamente por intermédio das discriminações ditas positivas, que são essas leis, normas e regulamentos que o Estado cria e às vezes até o próprio sindicato ele cria para proteger a mulher, para tentar equiparar o salário da mulher com o salário do homem, para tentar minimizar todas as disparidades que acontecem na realidade, ok? E é disso que a gente vai tratar agora, são essas discriminações positivas. Quando você ouvir esse termo, discriminação positiva, lembre sempre disso. É algum ato tomado pelo Estado para reduzir as disparidades sociais, históricas, que já estão presentes, é claro, na nossa sociedade há algum tempo, ok? Professor, e você acha que elas são benéficas? É claro, elas são benéficas. Por quê? Porque tudo que vise com foco aí, com fulcro, na dignidade da pessoa humana, tudo que vise a reduzir essas disparidades em virtude de raça, em virtude de religião, em virtude de sexo, elas são bem-vindas, porque a sociedade ela mantém essa herança cultural e ela deve diminuir isso aí até que todos sejam tratados iguais. É isso que visa a nossa Constituição Federal e é disso que nós vamos tratar agora. O artigo 7º, o inciso 30, artigo 7º, inciso 30, ele fala da Constituição Federal de 1988, ele fala da proibição de diferença salarial em virtude de raça, sexo, idade, cor ou estado civil. Olha lá. Então, a própria Constituição ela já trata disso. Ela fala: não pode haver diferença salarial em virtude de raça, sexo, idade, cor ou estado civil. É proibido isso daí. Justamente por quê? Porque o Estado, com fulcro na dignidade da pessoa humana, ela visa mitigar ou até extirpar do seio da sociedade essas disparidades sociais, ok? O artigo 377 da CLT, com este mesmo intuito, ele denota que a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública. Professor, o que é um direito de ordem pública? O direito de ordem pública é um direito indisponível. Não pode as partes transacionarem aquele direito. Então não pode o sindicato e o empregador transacionar um direito que vise aí aumentar essa disparidade entre os homens e as mulheres. Ou seja, não pode o sindicato vir e falar: bom, na nossa classe o homem vai ganhar X% a mais do que as mulheres. Isso é proibido, isso é norma cogente, norma de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salários. Não pode, amigo, isso é proibido. Se tiver um acordo, uma convenção coletiva falando isso, ela vai ser considerada ilegal, ela vai ser considerada ilegítima. E aí não tem como aquilo perdurar no tempo, não tem como aquilo ter qualquer efeito no mundo jurídico, ok? Vai ser considerada ilegal e é como se ela não existisse. O artigo 373A, da CLT, ele fala que, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Olha lá, isso aqui é uma vedação. Ele está falando, olha,
não pode fazer isso, tá? A não ser que você coloque essas práticas de discriminação positiva. Se você falar lá que uma empresa, que determinada empresa ou que determinada categoria, ela deve contratar um número X de empregadas, aí vai ser possível. Discriminação positiva. Discriminação negativa, jamais, ok? Então, fora isso, é vedado. Olha lá. 1. Publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou à situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notoriamente assim o exigir. Então, não pode colocar lá que vou contratar empregados apenas do sexo feminino para a minha loja. Não posso, a não ser que eu tenha como justificar que somente aquilo poderá ser exercido por empregados. A mineração, por exemplo, é proibida à mulher, aí decorre de lei. Aí ele pode colocar um anúncio no jornal que está contratando mineiros do sexo masculino. Pessoal para fazer mineração do sexo masculino. Só pode do sexo masculino, aí não tem importância. É justificável? Sim, porque o trabalho em mineração ele é um trabalho extremamente penoso. As condições físicas da mulher, por vezes, não permitem a ela que ela desempenhe essa tarefa. As condições físicas, eu estou falando. As condições intelectuais e as condições psíquicas, por vezes, são até melhores do que a dos homens. Mas a força física, a gente sabe que ela é diferente entre a mulher e os homens. Nem todas as mulheres e nem todos os homens. Mas, naturalmente, há uma disparidade da constituição física. Aí sim, se você conseguir comprovar isso daí, aí não haverá problema de colocar um anúncio desse. Mas, em regra, ele é proibido. Uma loja, um supermercado não pode falar lá que quer contratar apenas homens. Isso aí é proibido. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Isso aqui também é muito importante, isso aqui, por incrível que pareça, ainda acontece muito. Salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Então não pode falar lá, olha, ela se apresentou também, ela se apresentou junto com algumas outras pessoas, com alguns outros homens, para aquela vaga de emprego. Não pode falar, não vou te contratar porque você é mulher. Não pode fazer isso também em relação à cor, situação familiar e etc. E ainda mais quando a gravidez. Ah, eu não vou te contratar porque você está grávida. Isso também é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, ok? Ah, professor, se acontecer? Bom, se acontecer e conseguir comprovar, pode até pleitear aí na Justiça do Trabalho um dano moral pré-contratual. Como assim? É um dano moral pré-contratual, antes do próprio contrato de trabalho. O empregador ele teve uma atitude que gerou um dano àquela empregada. Por quê? Porque ele não a contratou, por exemplo, porque ela era mulher, por exemplo, porque ela estava grávida. Ela pode entrar na Justiça do Trabalho e falar, olha, o artigo 390A fala que isso é proibido, e ele fez. Ele não me contratou porque eu estava grávida. Ela pode pleitear uma indenização por danos morais? Pode, ok? O 3. Considerar o sexo, a idade, a cor ou a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração. Não pode basear política salarial, política remuneratória em detrimento de cor, situação familiar, idade ou sexo. Não pode falar, olha, no meu plano de cargos e salários ou na minha política salarial, o homem vai ganhar mais e a mulher vai ganhar menos. O homem vai ser promovido e a mulher não. Não pode. Essa determinação ela será expressamente proibida e ela é vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Formação profissional ou oportunidade de ascensão profissional. Então, se colocar lá, somente as pessoas de tal raça serão consideradas aptas a ser promovidas. Somente os homens serão aptos a ser promovidos. Somente as mulheres que não engravidar. Tudo isso daí é proibido, isso daí pode ensejar condenação por danos morais e até materiais em determinadas circunstâncias. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego. Então não pode, é vedado pedir a ela que se submeta a exame para ver se ela está grávida quando ela vai entrar no emprego. Não pode solicitar a ela que no decorrer do emprego ela demonstre que ela é, por exemplo, que ela está grávida ou que ela é estéril. Isso aí é extremamente proibido, isso aí é extremamente degradante ao gênero humano. A mulher, ela ser mãe, ela estar grávida,
isso daí não pode ser um motivo determinante para que ela seja demitida, para que ela não seja promovida a outras funções. Isso aí é um absurdo, amigo. O Estado veda isso daí. Se acontecer e for comprovado, vai ser condenado. É bem possível que seja condenado na Justiça do Trabalho, ok? Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Então também não pode os funcionários públicos seletistas, pode colocar lá na inscrição do concurso que só serão aprovadas aquelas mulheres que não estiverem grávidas ou que só serão aprovados os homens, é vedado também pela CLT. Então concurso público para funcionários públicos seletistas será considerado inválido. Empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez também não pode. Então, em qualquer um desses casos, será vedado fazer isso daí, tanto na contratação pelo Estado quanto na contratação da iniciativa privada. Proceder o empregador ou preposto à revista íntima das empregadas ou funcionários. Isso aqui é muitíssimo importante. Tem empresas aí que já foram condenadas em valores milionários em relação a praticar com as suas funcionárias a nossa chamada busca pessoal íntima, revista pessoal íntima. Então ele coloca a funcionária lá, as funcionárias em uma sala e faz a revista íntima nessa funcionária. Isso é proibido, isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, pela consolidação das leis trabalhistas, pela nossa CLT. Proibido, amigo. Não pode haver revista íntima. Professor, o que é revista íntima? É aquela que faz com que as mulheres elas tirem a roupa, agachem para verificar os orifícios. Isso daí não pode, isso daí é extremamente vexatório. Então é proibido, não pode ser feito. Ok? Quem poderia fazer isso? Vai fazer isso na entrada de presídios e etc, amigo. Isso não pode ser feito na empresa. Não é um local determinado. Primeiro, não é local apropriado. Segundo, ele está ultrapassando o seu poder diretivo. É um absurdo. Vai ser condenado? Se for comprovado, com certeza será condenado. E aí a gente vê algumas indenizações milionárias em relação a isso daí. Então tome muito cuidado. Você, trabalhadora, não se submeta a isso. Você não é obrigada também a se submeter a isso. Revista em bolsa, revista em objetos pessoais é uma outra coisa. Isso aí pode haver? Claro que pode, vai lá e dá uma olhada na bolsa, isso aí está dentro, faz parte do poder diretivo do empregador, ok? E desde que seja feito também de forma indiscriminada, que seja feita com todas as pessoas que estão saindo da empresa. O homem está saindo com a mochila, a mulher com a bolsa, vai fazer a vistoria na bolsa e na mochila do homem, é indiscriminado. Aí pode até ser feito, agora a revista íntima é proibido, ok? Isso daqui, amigo, também se aplica aos homens. A lei ela fala em funcionárias, mas a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que também é impossível, não é permitido se fazer a busca pessoal, a revista íntima em homens, ok? Lembre disso daí. Vamos lá, vamos falar do artigo 389, parágrafo 1º da CLT. O 389, parágrafo 1º da CLT, ele fala que empresas com mais de 30 mulheres acima de 16 anos, elas têm a necessidade de local para a guarda de seus filhos. Tem que ter um local lá que os filhos, em fase de amamentação, até os 6 anos, vão ficar guardando as suas mães para o período de amamentação e vai ser aí sob guarda da empresa, ok? Então é obrigatório, empresas com mais de 30 funcionários, essas funcionárias com mais de 16 anos, é obrigatório que tenha um local para deixar os filhos sob guarda ali, estão sendo cuidados ali por algum outro funcionário. Isso aí é obrigatório, ok? Até os 6 meses. Entretanto, o parágrafo 2º do artigo 389, ele fala que essa obrigatoriedade ela poderá ser suprida por creches distritais mantidas por convênio, entidades públicas e sindicais ou pelos membros do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, etc. Tá? Então, é necessário ter? Sim. Mas se na cidade tiver creche, tiver mantida por convênio, mantida por entidade pública, mantida por entidade sindical ou pelas empresas do Sistema S, ou pelos órgãos, do Sistema S, aí não precisa ter na empresa. Em geral, a gente verifica que nas empresas não tem. Por quê? Porque na maioria das cidades nós temos aí creches mantidas pelos órgãos públicos, pelo Sistema S, nós temos outras creches aí que são conveniadas com empresas, então na maioria as empresas não têm esse espaço, ok? Mas você lembre aí, se perguntar em uma prova,
As empresas que mantenham mais de 30 mulheres com idade acima de 16 anos, elas terão que ter? Sim, terão que ter se não tiver outra opção para deixar os filhos, ok? Artigo 391 da CLT. O 391 da CLT, ele fala da impossibilidade de justa causa pelo matrimônio ou gravidez. Amigo, isso aqui, na minha opinião, não precisaria nem existir. Mas, por via das dúvidas, o legislador ele decidiu colocar isso daí na CLT. Eu falei para você que para mandar embora por justa causa tem que estar consignado no artigo 482 da CLT. Por quê? Porque há legalidade para ser demitido por justa causa. Se não tiver uma daquelas hipóteses, não pode mandar embora por justa causa. Neste caso, ele está ainda asseverando, ele está ainda ratificando. Olha, você não pode mandar ela embora porque ela contraiu matrimônio ou porque ela está grávida. Não pode. É isso que está dizendo o artigo 391 da CLT, ok? Ele não teria muita razão de existir se a gente pensasse no 482. Mas para você ver a preocupação que o legislador teve com a mulher grávida e com o matrimônio, com a família. Não é possível, de forma alguma, mandar a mulher embora por justa causa só porque ela casou ou só porque ela engravidou. O parágrafo único do artigo 391, ele fala ainda da proibição do acordo ou convenção coletiva restringir o emprego da mulher casada ou grávida. Isso aí também a gente já falou. Não pode haver acordo, convenção coletiva, regulamento empresarial e etc. que diga lá, a mulher grávida ou a mulher em estado de gravidez ou a mulher casada, ela não será contratada na nossa empresa, ou a nossa classe, ela permite que a empresa exclua essas pessoas do seu quadro de funcionários. Não pode. Extremamente proibido, extremamente degradante ao gênero humano e principalmente às mulheres. O artigo 384 da CLT, ele fala do intervalo de 15 minutos. Professor, o que diz esse artigo? Bom, as mulheres que forem submetidas às horas extras, elas deverão ter um intervalo de 15 minutos antes de iniciar as horas extras. Vamos supor, vamos colocar isso aí na realidade. Uma mulher, ela trabalhou 8 horas por dia e naquele dia ela vai ter que fazer horas extras, ela vai ter que fazer mais uma hora extra porque houve ali um acúmulo de serviço e etc. Pode fazer? Desde que não seja habitual, pode fazer hora extra, tá ok. Mas aí, antes de fazer as suas horas extras, ela tem que folgar 15 minutos. O empregador tem que conceder a ela esses 15 minutos do artigo 384. Então, vai continuar trabalhando? Vai. Mas vai lá, descansa 15 minutinhos, daqui a pouco você volta e faz mais uma horinha extra, ok? É isso que diz o artigo 384 da CLT. Amigo, não é pacificado isso daí, mas vem sendo pacificado. Você ainda acha algumas discordantes, algumas decisões discordantes, mas vem se pacificando isso daí no entendimento da maioria da jurisprudência, ok? Olha lá, se não concedeu esse intervalo de 15 minutos, quando ela vai começar a fazer suas horas extras, esses 15 minutos serão pagos como se fosse o intervalo entre a jornada não fruído, como se fosse o descanso, o intervalo para descanso e refeição, que não foi fruído pela empregada. Então, professor, você está me dizendo que vai pagar esses 15 minutos como hora extra? Sim, vai pagar esses 15 minutos como horas extras, ok? Não concedeu o intervalo, 384 vai pagar como hora extra. É assim que vem entendendo a jurisprudência atualmente. Vamos falar da Lei 9.029 de 95? A Lei 9.029 de 95 ela é de extrema importância. Ela fala das práticas discriminatórias nos contratos de trabalho. Então isso daí é muito importante, porque ela caracteriza alguns crimes em relação a essa discriminação negativa que ainda acontece nos nossos contratos de trabalho. Ela fala lá da exigência de teste de gravidez, teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Então ela fala que é crime isso aqui, amigo. Na contratação do funcionário, se aquela empresa exigir que ela faça um exame, que ela faça um teste, que ela faça a perícia ou que ela apresente algum laudo declarando que ela é estéril ou que ela não está grávida, isso aí é considerado crime pela Lei 9.029 de 95. A empresa vai responder, assim como os responsáveis pela empresa. Então olha que legal, não é que é só proibido, é proibido e eu considero crime e vai ter pena para isso daí. É isso que o Estado está dizendo para a gente. Essa Lei 9.029 de 1995. A adoção de quaisquer medidas de iniciativa do empregador que configurem. Bom, então a primeira que vai considerar crime, que a gente considera crime em virtude da Lei 9.029, é a exigência de teste de exame, etc., para ser contratada, para ver se ela é estéril ou se ela está grávida.
ok? Essa é a primeira. Além dessas, outras medidas também serão crimes. Olha lá, indução ou instigamento à esterilização genética. Amigo, isso aqui é um absurdo, né? Por que o empregador ele tem que entrar nessa seara, nessa vida particular da mulher? A mulher vai ter filho, ela vai fazer o que ela quiser, isso daí é garantido pela Constituição. Aliás, a sociedade precisa disso para se perpetrar no tempo, não é? Então, como empregador, por fins apenas econômicos, ou seja, visando apenas o lucro, ele vai lá e vai falar para a mulher, lá instigar a mulher ou induzir a mulher à esterilização genética. Isso aí é um absurdo, amigo, é extremamente proibido e é considerado crime tipificado na Lei 9.029 de 1995. Promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituição pública ou privada, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde. Amigo, o que é isso aqui? Quem tem a possibilidade de fazer aí o controle de natalidade? Quem pode fazer o controle de natalidade é só o Estado. Por que é só o Estado? Porque cabe ao Estado essas determinações de ordem geral. Cabe ao Estado verificar se é necessário ou não o controle de natalidade. No nosso Estado, amigo, isso é proibido. Nem o nosso Estado, segundo a nossa própria Constituição, ele poderá influenciar nisso. Então não há que se falar aí que a empresa vai incentivar controle de natalidade. A empresa não tem que se meter na vida particular das suas funcionárias, ok? Então, vem e fala também a nossa lei 9.029 de 95 que o aconselhamento familiar não tem problema para ela verificar, olha, faça dessa forma, daquela forma, mas isso terá que ser feito primeiro ou por instituição pública, não é por qualquer instituição, não é por um setor da empresa, é uma instituição pública ou instituição privada submetida à norma do Sistema Único de Saúde, submetida ao SUS, credenciada pelo SUS. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que pode entrar nessa seara, ok? Isso aí também é considerado crime se ocorrer. Se a empresa incorrer nisso daí, também será considerado crime. O artigo 391A da CLT, ela fala da gravidez no decurso, ainda que seja no aviso prévio indenizado. Professor, o que ela diz? Bom, se a mulher foi mandada embora, se a mulher foi demitida e ela engravidou no aviso prévio, ela também será paciente da estabilidade consignada no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos das disposições constitucionais transitórias do nosso ADCT. Então, se ela foi mandada embora e está no aviso prévio indenizada, ela nem está mais trabalhando. Ó, tá aqui seu aviso prévio, vai para sua casa, procura um novo emprego. E ela engravida, ela tem direito à estabilidade? Tem, se tiver dentro do aviso prévio a gravidez dela, ela engravidou dentro do aviso prévio, vai ter direito sim, ainda que seja indenizado. Lembrando que a Lei 12.506 de 2011, ela trata da proporcionalidade do aviso prévio. Então, a cada ano de serviço, você lembra? A lei de dar um presente de 3 dias a mais no seu aviso prévio? Isso também será considerado para todos os fins. Então, a OJ 82, OJ 81 e 82 da SD1 do TST, ela tratam da projeção do aviso prévio. Então, o aviso prévio ele se projeta para todos os fins. OJ 81, OJ 82. Ainda assim, a data de término do contrato de trabalho será anotada como fim do aviso prévio. Então, se ela está lá 20 e poucos dias de aviso prévio, ela tem 90 dias de aviso prévio e engravidou, ela vai ter direito à estabilidade provisória do artigo 10, a linha 2, inciso B da DCT, vai ter também. Então, não importa. Se já encerrou o contrato de trabalho, aliás, se ela está no aviso prévio e está para encerrar o contrato de trabalho, engravidou, também vai ter direito a essa estabilidade provisória. Amigo, por que isso? Por que o Estado determina isso daí? Bom, o que eles entendem hoje, o que o próprio TST entende hoje, o que os juristas entendem, é que, na verdade, essa garantia não é em favor da mulher. Ela não é em favor da mulher, ela é em favor do nascituro, ela é em favor daquela criança que vai nascer. Então, por que não fazer com que essa mulher, mesmo no aviso prévio, quando ela engravidar, ela tenha o direito à estabilidade? É lógico, porque aquela criança pode nascer desamparada. E aí vem-se entendendo, neste rol também de discriminações positivas, que mesmo no aviso prévio, ela terá o direito à estabilidade provisória. E aí o Estado veio e pacificou isso daí. O Estado veio, aliás, e editou essa lei, incluindo o artigo 391A na CLT, e a partir de agora é lei. Ela também terá direito.
Súmula 244 do TST, ela fala da estabilidade da gravidez. O item 1, ele fala que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta a estabilidade do artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT. O que isso significa? A menina foi mandada embora, você mandou embora a sua funcionária, ou você, funcionário, foi mandado embora, e você não sabia que estava grávida, portanto, nenhum empregador sabia que estava grávida. E aí mandou embora. Daqui a pouco você descobre que você estava grávida de um mês. Isso aí não exclui o direito à estabilidade. Mais uma vez, está sendo levado em conta esse direito do nascituro, esse direito da criança. Então, item 1, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à estabilidade provisória da grávida, ok? 2, o item 2, a garantia de reintegração somente dura no período estabilitário. Posteriormente, tem direito apenas à indenização. Professor, não entendi. Bom, ela tem o período estabilitário de até 5 meses após o parto. É isso que garante o ADCT. Até 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada sem justa causa. Isso é a estabilidade provisória. Lembra disso daí? Sim. Então, esta garantia de reintegração, ou seja, foi mandada embora, estava em período de estabilidade. O primeiro direito dela é de ser reintegrada. Por quê? Porque é um direito ao emprego. Olha, então volta e continua a trabalhar. Entretanto, se já acabou esse período estabilitário, aí ela não tem mais direito à reintegração. Só o direito à conversão deste período estabilitário em indenização. Vou te dar um exemplo, amigo. A pessoa ela ficou grávida no decurso do aviso prévio, e aí ela avisou o empregador falou que não reconhecia aquele direito, foi para a Justiça do Trabalho, fez exame, fez laudo pericial, e lá na frente reconheceu que realmente quando ela foi mandada embora, ou ela já estava grávida, ou ela ficou grávida no decurso do aviso prévio, ok? Mas aí ao final, quando o juiz decidiu, já tinha acabado o período de estabilidade de 5 meses após o parto. Já encerrou. Ela vai ter direito a ser reintegrada? Não, amigo, já encerrou o período, ela não tem direito a ser reintegrada. Mas ela vai ter direito de ganhar de forma indenizatória todos aqueles meses e demais direitos salariais do afastamento, do período de estabilidade, ok? O item 3, ele fala que o direito à estabilidade, ainda que o contrato seja por prazo determinado, ele é mantido. Então aquela pessoa, aquela mulher que foi contratada num contrato de experiência, ou que ela foi contratada por prazo determinado, está encerrando o contrato dela, ela fica grávida, no decurso do contrato por prazo determinado, ela também é paciente dessa estabilidade. Mais uma vez, eu demonstro a você, olha o que o Estado está fazendo. Ele está se preocupando com a criança que está nascendo. Ele está se preocupando quais serão as condições que aquela criança vai nascer. Então, ainda que seja num contrato por prazo determinado, ainda que ela esteja no final do contrato por prazo determinado ou que ela esteja em período de experiência, ela também vai ter direito à estabilidade provisória da gravidez, ok? O artigo 392 da CLT, ele fala da licença maternidade de 120 dias após o nascimento do filho vivo ou não. Isso aqui é um detalhezinho que eu coloco para você, do filho vivo ou não. Então, a CLT no artigo 392, ela fala que 120 dias após o parto, ela terá para ficar com seu filho. É a licença maternidade, ok? Amigo, e se nesse decorrer o filho falecer? E se nesse decorrer de tempo o filho morrer? Mantém-se também este direito a este afastamento, a licença maternidade, ok? Natimorto, a criança infelizmente nasceu morta. Mesma coisa, ela vai ter direito a 120 dias de afastamento. Parágrafo 1º do 392, ele fala que, mediante atestado médico, deverá comunicar o início do afastamento entre o 28º dia e o parto. O que isso significa? No parágrafo 1º do artigo 392, ele fala que a mulher pode iniciar esta licença de 120 dias até 28 dias antes do nascimento do bebê. Ela tem este direito. É claro que ela vai ter que apresentar um atestado médico falando, olha, é aconselhável que ela comece a fruir da sua licença maternidade a partir de agora, ok? Então, até 28 dias antes do parto, ela já pode começar a fruir da sua licença maternidade, desde que haja atestado médico prevendo isso daí, prevendo essa situação. O parágrafo 2º do artigo 392, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser dilatados em 2 semanas, mediante atestado médico. Então falou, 28 semanas antes ela já pode começar a fruir deste direito, desta
licença maternidade. Então, 2 semanas antes disso, desde que o médico ele coloque no papel e ateste que é necessário a ela, sob pena de risco de vida dela e do bebê, pode até ser dilatado 2 semanas isso daí. Da mesma forma, 120 dias depois do parto, se o médico colocar no papel que ela precisa de mais 2 semanas, também é possível, desde que, é claro, ele justifique, ok? Vamos falar do parágrafo 3º do 392. Em caso de parto determinado, ela também terá o direito a 120 dias. É claro, o parto estava previsto para dezembro, mas aconteceu em outubro. A criança nasceu antes do tempo, é prematura. Ela também terá direito a 120 dias de afastamento? É claro, começou ali, teve o parto, a partir daquele dia ela vai ter direito a 120 dias de afastamento. O parágrafo 4º, ele fala das garantias durante a gravidez. Então, olha, ela está grávida, ela foi afastada. Quando ela voltar, o que ela vai ter de garantia? Bom, transferência de função se necessário e retorno à função anterior ao término do trabalho, ao término do afastamento. Ela fazia uma função que não é possível que se faça a mulher grávida. Ela realizava alguma função que às vezes é pesada, penosa, e aí como grávida ela não pode fazer aquilo. Ela foi remanejada de função. Ela foi para outra função, fez aquela determinada função, se afastou depois 120 dias do nascimento do seu bebê. Quando ela voltar, ela pode desempenhar aquelas funções que ela anteriormente desempenhava. Ou seja, as funções desempenhadas antes de estar grávida. Isso é um direito dela. É claro que se ela concordar, ela pode ser mantida em um serviço mais leve. Mas se ela quiser voltar ao serviço anterior, é garantido a ela por lei. Dispensa para, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Então, no período de gravidez, amigo, o empregador ele é obrigado a dispensar a sua funcionária para acompanhamento médico, no mínimo por 6 vezes. E isso se não houver a necessidade de demais exames complementares. Aí ele também vai ser obrigado a dispensar a sua funcionária para o acompanhamento, ok? Discriminação positiva, mais uma vez. É muito legal isso aí que o Estado faz. A Lei 11.770 de 2008, ela fala da empresa cidadã. As empresas que se cadastrem nesse instituto, as empresas que façam parte dessa empresa cidadã, elas vão aumentar aí a licença maternidade das suas mulheres, das suas empregadas, por mais 60 dias. Então não é mais 120 dias apenas que ela vai ficar afastada, são 180 dias. Há diversos incentivos para a empresa em relação a isso. Ela tem incentivos fiscais e etc. E aí ela entra nesse programa de empresa cidadã e aí a sua funcionária ela não vai ter mais só 120 dias, ela terá 180 dias de afastamento na licença maternidade, ok? O artigo 392A da CLT, ele fala que em caso de adoção, a funcionária também terá direito a 120 dias de afastamento da licença maternidade. Legal? Então resolveu adotar um filho, a funcionária também vai ter direito a ficar 120 dias em casa, curtindo ali a sua adoção, e é o tempo também para adaptação e etc. É isso que é considerado hoje na justiça. Então ela vai ter os 120 dias, vai ficar com a criança que ela adotou, e aí volta a trabalhar depois de 120 dias. É licença maternidade também, professor? Sim, é licença maternidade da adotante, ok? Artigo 392C, o artigo 392C, ela estende esse direito ao empregado. Professor, então quer dizer que o empregado que adotou uma criança, ele também vai ficar 120 dias afastado, como se ele estivesse em licença maternidade? Sim, se o homem, o empregado, ele adotou, ele resolveu adotar uma criança, o Estado, a partir da edição dessa lei, que incluiu o artigo 392C, o artigo 392A, B e C, na CLT, ele também terá direito a ficar 120 dias em casa na adoção, ok? Artigo 392B. Artigo 392B, ele fala que no caso de morte da genitora, aquela pessoa que vai cuidar da criança, ou o pai, ou uma avó, ou um terceiro que vai cuidar da criança, ela também terá direito ao afastamento, à licença maternidade. Olha que legal. A mãe faleceu. Mas o pai não reconheceu a criança e aí a avó que vai cuidar daquela criança. Ela vai ter direito ao afastamento, à licença maternidade de 120 dias, ok? O pai, a mãe faleceu no parto, o pai vai cuidar das crianças. Ele terá direito à licença maternidade? Sim, também terá direito à licença maternidade de 120 dias. A exceção que se dá a isso aí. Bom, o pai, ele tá lá, as crianças nasceram, a mãe faleceu, mas ele vai abandonar as crianças. Aí não é nem lógico que ele tenha licença maternidade. A licença é para cuidar das
criança. Se ele se afastar, não vai ter direito. Se abandonar, não terá direito. O artigo 393 da CLT, ele fala da garantia salarial da comissionista. Olha só, a mulher, ela engravidou e ela é comissionista. Como é que vai ser calculado esse salário dela que ela vai receber durante a licença maternidade? Vai pegar os últimos 6 meses de comissão e vai ser feito o cálculo de quanto ela é devido. Isso aí é uma garantia de que ela vai receber tudo o que ela recebia nas médias dos últimos 6 meses, ok? O artigo 394 da CLT, o 394, ele fala da possibilidade da rescisão quando da gravidez de risco. Se a mulher detectar, se o médico detectar que ela está em uma gravidez de risco, ela pode ir até a empresa e rescindir o contrato de trabalho. Neste caso, ela não precisa nem cumprir o aviso prévio, ok? É perfeitamente possível. No caso de contrato por prazo determinado, a mesma coisa. Ela vai lá e fala, ó, estou grávida, o nosso serviço está me colocando em risco, está colocando meu bebê em risco, então estou me afastando da empresa. Ah, mas você vai gerar um problema para a empresa, você vai gerar um prejuízo para a empresa, eu vou cobrar. Não, neste caso ela não vai ter que pagar, desde que ela comprove aí que a gravidez dela é de risco e que aquele trabalho está gerando mais risco ainda à gravidez, ela pode se afastar com tranquilidade e não vai ser obrigada a pagar qualquer prejuízo à empresa. O artigo 395 da CLT, ele denota que o aborto não criminoso também dará direito a um afastamento de 2 semanas. Então a pessoa, a mulher, ela teve lá um aborto que não foi criminoso, por algum motivo, infelizmente, ela veio a perder o seu bebê, ela também terá direito ao afastamento de 2 semanas. Lembre bem, o natimorto não é aborto, ele nasceu, mas infelizmente ele nasceu morto. Aí ela vai ter direito à licença maternidade de 120 dias, ok? Neste caso, o aborto foi antes do nascimento, ele faleceu e foi constatado, foi fazer curetagem ou outros procedimentos, aí não há que se falar em natimorto, não há nascimento. Não havendo nascimento, aí ela terá 2 semanas apenas de afastamento, ok? O artigo 396 da CLT, ele fala dos intervalos para a amamentação. As mulheres que trabalhem e que tenham filhos até 6 meses de idade, elas terão direito a 2 intervalos de 30 minutos na jornada de trabalho para efetivar a sua amamentação dos seus filhos. Então ela tem direito a 30 minutos, ela vai lá, pega onde seu filho esteja e faz a amamentação e volta a trabalhar. Até os 6 meses ela terá este direito, ok? Isso é um direito da mulher e da criança. O parágrafo único do artigo 396. Ele denota que esse prazo poderá ser dilatado quando a saúde do filho exigir e mediante atestado médico e a autoridade competente também verificar que isso é necessário. Okay? Então olha lá, o filho tem algum problema e a mãe tem que amamentar por um tempo maior, porque ele não pode receber leite de outras espécies, é só da mãe. Como que vai fazer isso daí? Ela vai ter que largar o emprego? Não, ela pega um atestado médico, leva lá na autoridade competente, o Ministério do Trabalho e Emprego, e aí ele vai dilatar esse prazo. Ele vai falar, olha, essa mulher, neste caso específico, não é só até os 6 meses. Ela vai ter direito a esses 30 minutos, esses 2 intervalos de 30 minutos, até que o seu filho tenha tantos anos. Aí é perfeitamente possível, por ato da autoridade competente, mediante o nosso atestado médico, quando a saúde do filho exigir, ok? Amigos, sobre o trabalho da mulher, sobre a proteção ao trabalho da mulher, é isso que eu precisava passar para vocês. O que eu quero que você lembre, é uma prática discriminatória, mas considerada positiva pelo Estado. Não é nada degradante, pelo contrário, o Estado ele visa, nestes casos, minimizar as disparidades sociais históricas que nós temos, infelizmente, aí nas relações laborais. Então é isso que o Estado faz. Então essa série de regras que nós estudamos até aqui, elas são de caráter cogente, elas são normas de ordem pública, a empregada não pode abrir mão, ou uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho não pode vir e contrariar essas normas. Elas são normas cogentes. Elas visam, então, reduzir essas disparidades e proteger a mulher, a família e a criança que está vindo por ali, ok? Cai bastante isso daí? Cai bastante, principalmente nos nossos concursos do Ministério do Trabalho e Emprego. Cai muito isso daí, porque são normas específicas e mais centradas nestes concursos de proteção ao trabalho, ok? Amigos, fico por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.